Olá pessoal do canal, tudo certo? Aqui é o Thiago, do canal Estudos do Tarô, e hoje a gente vai estudar a carta A Sacerdotisa, que seria a segunda carta, né, do tarô, sendo que ela é a terceira. Ela tá escrito segunda, mas ela é a terceira, que a gente traz aí a figura de uma mulher, né, sentada num trono, segurando aí um pergaminho. Só recapitulando os últimos dois vídeos, caso você não tenha olhado, dá uma olhada aí nas playlists do canal, ou entra no linkzinho aqui que tem na Estudos do Tarô, a imagenzinho, o bannerzinho do avatar do canal, que vai abrir ali a página do canal, aqui dentro do YouTube mesmo, e já vai mostrar para vocês os últimos dois vídeos que eu gravei, que seria o primeiro que eu gravei começando na carta 0, que é o louco, foca a câmera, aí, e o segundo vídeo que eu fiz é sobre a carta número 1, que é o mago. O que acontece? Você pode continuar olhando esse vídeo sem problemas, mas depois olha os outros pra gente ver a sequência, né? Pra quem caiu aí no vídeo pelo algoritmo e tal, tô fazendo uma sequência de vídeos com os 22 arcanos maiores do tarô. E agora eu tô no terceiro vídeo, que seria a sacerdotisa. Bom, pessoal, primeira coisa, nessa aula eu fiz um esqueminha diferente. Eu coloquei também, além da carta aqui, né, no padrão do último vídeo, a carta na tela, eu também coloquei um slideshow, que depois eu vou começar, eu coloquei algumas ideias, porque como eu já fui professor, eu tenho mania de fazer slide mesmo, e eu sou desses. Tá bom, pessoal? Então a gente olha aí a carta da sacerdotisa, que a primeira olhada assim que a gente tem, ela é uma mulher vestida de azul, né, com uma túnica, um vestido azul. Ela tem uma cruz aí no peito, que não é necessariamente um colar, parece que ela tá solta na imagem, não tem uma corda na cruz, né? A cruz, na simbologia da magia, ela significa a materialidade, tá? Ela significa o elemento terra. Aos dois lados dela tem duas colunas, tá? Uma coluna preta e uma coluna branca. Sobre a cabeça dela tem um chapéu. Esse chapéu aqui, eu vou explicar cada elemento, tá? Esse chapéu aqui simboliza luas, né? Então ele tem aqui uma lua crescente, uma lua cheia e uma lua minguante. Então são 3 fases da lua. Atrás dela tem um pano, como se fosse uma canga, um véu, estampado, né? E nesse pano a gente tem romãs, que são frutas, né? E dentro dessa romã tem várias sementinhas e tal. Ela está sentada sobre um trono. O trono ele é cinza, para aparentemente de pedra, simbolizando aí uma materialidade bem forte, uma coisa bem estabelecida, né? A pedra é um elemento da natureza, um mineral bem que significa o estabelecimento. Então, olhando por cima, assim, né? A gente pode concluir que a sacerdotisa é uma mulher bonita, né? Que não é uma mulher jovem, né? Também não é uma mulher velha, é uma mulher madura, aí por volta dos seus 30, né, 30 e poucos anos. Na mão dela, ela tem um pergaminho que está escrito Torá. Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, tá? E na Bíblia cristã, a gente utiliza também a Torá, o Velho Testamento. Os 5 primeiros livros do Velho Testamento são a Torá. É o Gênesis e o resto eu esqueci. Sobre a cabeça dela tem um véu. Ela lembra muito uma Virgem Maria e lembra muito uma Iemanjá. 2 colunas. Interessante também que ela tem sobre os pés aqui, ela está colocando o pé sobre uma lua de ouro. Eu acho que é uma lua minguante, simbolizando que ela tem o domínio sobre as mudanças, né? Que a lua ela simboliza a mudança e a intuição. Então ela tem esse domínio. Fazendo um resumo bem geral, assim, a sacerdotisa, ela está no mesmo arquétipo do mago, que é a carta anterior, porém é o lado feminino do mago. O que acontece? A carta do mago, ela vai, até as cores são diferentes, a carta do mago ela é muito puxada para o amarelo e para o vermelho. A carta da sacerdotisa, estou muito gago hoje, da sacerdotisa, ela é puxada pro azul. Por quê? Porque enquanto o mago ele simboliza muito o poder da criação, o poder da manipulação dos elementos, não que a sacerdotisa também não tenha esse poder, só que a sacerdotisa é muito mais puxada para a parte da intuição humana e do domínio sobre a intuição e tudo aquilo que está relacionado ao elemento água, que é o elemento que simboliza aquilo que se adapta, né? Então, a mulher, ela se adapta muito mais mesmo, né? Realmente, aí, puxando aí para o mundo real,
O arquétipo da mulher tá muito mais ligado à parte do se moldar mais as coisas, se adaptar melhor, né? Então, e o homem tende a ser mais teimoso, assim, não é uma via de regra, mas quando a gente fala em arquétipo, a gente está generalizando muito, né? A gente não está entrando em pessoalidade, mas a gente está entrando no arquétipo, uma linha geral. Então, a carta da sacerdotisa ela vai ser um poder de criação também, de fertilidade, por ser uma mulher, mas a parte da intuição, né? Então é natural da mulher a intuição, né? A mulher tem muito mais intuição que o homem. Nada mais justo do que essa carta que simboliza intuição, aquelas coisas que estão escondidas no subconsciente da gente, né? No inconsciente. Então simboliza também um domínio. Vamos puxar aqui para o primeiro slide, que eu fiz alguns pensamentos, podem contribuir para essa carta. Falando aí sobre o símbolo que está bem evidente, em várias partes tem luas, né? São 3 luas aqui em cima, e essas 3 luas estão em 3 estados. Então ali tem lua, e aqui nos pés dela também tem lua. Então o que simboliza a lua, né? A lua, a primeira coisa, ela simboliza, é um signo místico ligado ao feminino. Então a lua está muito ligada ao sagrado feminino. Então ali na cabeça dela a gente tem as fases da lua, né? Quais são as fases? São 4, na parte da ciência a gente simboliza 4, porém ali ela tem 3 fases na cabeça dela. A primeira é a crescente, a do meio, que ela é redonda, né? Ela é uma lua completa, então simboliza a fase que a lua está na sua plenitude, na sua maturidade, e aqui depois que a lua mingua, né? Que ela começa a sair da frente do sol, ela começa a diminuir de novo, e por isso que a gente chama ela de minguante. Então significa o último símbolo, né? O último ciclo. Então essas 3 fases da lua estão na cabeça dela, simbolizando que ela tem o domínio sobre essas fases, ela tem o domínio sobre essas mudanças. Então a mente da sacerdotisa, ela tá sobre domínio das mudanças, da intuição, das mudanças do mundo, né? do entendimento das coisas, que as coisas têm começo, que as coisas têm meio e que as coisas vão ter o fim. Na astrologia, a astrologia está muito ligada também na cabala judaica. Para quem não estava na última aula, eu dei uma breve pincelada que a cabala é o conhecimento judaico, né, passado de forma oral. E a astrologia, ela é muito ligada no judaísmo também, né? A astrologia, o hermetismo, ele tá muito dentro da cabala, né? O tarô também, acredita-se que é uma fonte divinatória vinda da cabala também. Então, na astrologia, a lua é um símbolo da alma, e no horóscopo determina a capacidade de reflexão e adaptação da pessoa. Por que reflexão? Porque a lua, ela é iluminada, ela não tem um brilho próprio, né? Na verdade, a lua é iluminada pelo sol. O brilho que a gente vê da lua é uma reflexão do sol. Então aquele brilho que vem da lua, não é que ele não é da lua, a lua realmente brilha, mas ela brilha porque o sol bate nela e a gente vê a luz refletida através do sol. Então é uma luz que é modificada. Algumas culturas elas usam um espelho redondo em simbologia da lua, da reflexão, né? Da reflexão da lua. Então a lua tem esse arquétipo de ser que ela é volátil, ela muda o seu aspecto visual, né? Não que ela mude lá em cima, ela continua sempre redonda, né? Porém aqui na Terra a gente olha ela e parece que cada vez ela está de um jeito, né? São as fases da lua. Então é muito comum a gente falar assim, o Thiago é de... o pessoal fala bastante. O Thiago é de lua, tá sempre mudando, né? Eu sou de gêmeos com um ascendente em aquário. Então a mudança na minha vida, né? Meu signo é de gêmeos porque... O signo de gêmeos ele é um signo do ar e o aquário é um signo da água, né? Então tanto o ar quanto a água são signos que mudam muito, né? Então tá muito ligado também à lua. No segundo slide, a gente tem aí a lua, a representação da lua. Uma das fases da lua, que é a lua cheia, representa a mulher no seu estado de maturidade. O que seria a mulher no estado de maturidade? Via de regra, né, seria
a sacerdotisa ou feminino ali, né, que representa a carta, a mulher no estado de plenitude, né? Tanto é que eu coloquei ali uma foto que é num fim de tarde, né? E a mulher pegando a lua com as mãos, ou seja, dominando, né, a lua. Então a mulher madura tem esse arquétipo de ter a sabedoria, de já ter passado bastante coisa na vida, já ter passado pela fase da lua crescente, já cresceu, já amadureceu e já tem domínio das coisas, né? Já tem uma sabedoria bem maior, ainda não uma sabedoria de lua minguante, que seria a mulher mais sábia, né? Mais ainda sábia, mais anciã, mas a mulher madura já na sua fase completa, ou seja, a lua cheia é a fase completa da lua. Outra coisa que a lua simboliza é o círculo. O círculo ele é sinônimo de movimento, expansão e tempo. A gente já falou aí sobre movimento, sobre fases, sobre mudanças, né? Então é uma carta ali muito... Tudo que está na carta está representando mudanças, né? Outra coisa é a expansão. Ou seja, com toda mudança, a mudança ela se expande também. Quando a gente fala em expansão, por a gente estar falando de uma carta de uma mulher, a gente também pode assim dizer que é uma carta também de fertilidade, porque a mulher ela tem muita fertilidade, né? Então, como a gente está falando de expansão, também a gente está falando de criação de novos seres também, né? Então, é uma carta que também fala de fertilidade, do poder da mulher, dessa grande figura que é o feminino, que é uma figura bem intrigante, né? O homem ele não tem esse superpoder que a mulher tem de criar um ser humano dentro dela. Então como é que funciona, né? O homem e a mulher eles namoram ali, eles se conhecem, né? E depois desse ato de amor aí, né? Vamos dizer de amor, né? Não é sempre, mas deveria. Mas desse ato de amor é gerado dentro da mulher uma vida, né? Então a mulher ela é um receptáculo. Ela recebe dentro dela uma alma, né? Não sei se vocês chegaram a pensar, dentro da mulher entra uma alma ali, que é a criança, né? Para quem acredita para quem é religioso, né? A alma ela entra dentro da mulher, né? A alma dessa criança vem para dentro da mulher, ela recebe, ela gera essa criança e depois essa criança ela vem ao mundo, né? Então é uma coisa bem bonita assim, que intriga principalmente o homem, né? Porque ele não tem esse poder místico, né? Então acontece dentro da mulher uma espécie de magia, né? Por isso que a mulher sempre foi muito ligada à figura de ser mágico, né? Mais do que o homem, a mulher foi muito ligada ao ser mágico. Então essa carta representa isso, né? O poder mágico feminino, né? Continuando, o círculo representa o céu, o firmamento e a ordem cósmica na astrologia. O ponto e o círculo simbolizam o início do universo, a perfeição espiritual, a união dos elementos, a energia e a plenitude do ser completo. Então o círculo ele significa algo completo, né? Porque ele é uma volta, né? Que ela se repete, a roda ela está sempre girando, né? E ela também o círculo também está muito ligado ao infinito. Não é só o 8, né? Que o 8 seria 2 círculos, um em cima, outro embaixo. Mas o 8, o 0 também significa, que o 0 também é um círculo, significa o início e o fim. Às vezes parece repetitivo o que eu tô falando, mas é que o tarô ele é muito, os símbolos eles são muito repetitivos, né? Então uma coisa significa muitas coisas, né? Então a gente pode ficar milênios aí falando só de uma simbologia. E eu tento largar para vocês aí o máximo que eu sei dessas simbologias, né? E vocês, olhando a carta também, vão achar as simbologias de vocês, né? Então, cada estudo que cada um faz, né? Sobre o meu estudo, vocês podem fazer o estudo de vocês e chegar a outras coisas. Isso é bem comum, né? É assim mesmo que funciona. Então, eu olhei várias pessoas falando sobre a carta, só que eu tive os meus entendimentos também. Não que sejam errados, mas eu tive entendimentos que outras pessoas não tiveram no entendimento deles. Porque cada pessoa que olha vai ter o seu entendimento pessoal. Então, a gente vai para uma outra questão na magia, que a magia ela tem dois lados, né? Aproveitando aqui falando que a gente tem dois pilares aqui na carta, a magia ela tem o lado de prática e o lado de estudo. Não adianta eu estudar natação através de um livro
que eu não vou ser um nadador porque eu não estou nadando, né? Então eu tenho que estudar e pôr em prática, porque é realmente na prática que eu vou ter os meus entendimentos sobre aquele assunto, né? Sobre a lua minguante, a gente tem aí a representação da mulher anciã. A minguante, ela representa o fim de um ciclo, representa a sabedoria e o domínio. Eu coloquei aqui para vocês duas figuras, que é a figura da bruxa, né, da anciã. Quando eu falo bruxa, não é da forma pejorativa, né? O termo bruxa, ele foi muito deturpado aí e foi colocado como se a bruxa fosse um ser maligno e tudo mais, né? A bruxa, ela é o mago, né, na sua forma feminina. Só que o mago, ele nunca... Claro que tem os magos malvados nos filmes, né? Mas geralmente no filme, quando quer colocar um ser mágico aí que faz maldade, eles colocam a bruxa, né? Então o mago sempre é mais bonzinho aí, né? Mas é totalmente errado. A bruxa, ela pode ser má ou pode ser boa, assim como a gente também pode ser bom ou pode ser mal. A gente é a bruxa também, né? Então ali a bruxa, de um lado ali, como um ser mais velho, já no seu final de vida, porém na plenitude, né? Então a gente tem a simbologia aí da mulher sozinha ali com um cachorro. A gente pode ver a figura aí de um feminino que é independente, que ela não tem... Aqui, pelo que eu estou entendendo da imagem, ela está sozinha, ela, o gato e o cachorro, e não tem a figura de um homem ali, né? Então é a figura da bruxa como mulher independente, mulher que optou por não entrar numa configuração familiar aí de homem e mulher, né? Não que seja errado, mas foi uma escolha dela, né? Quando eu tô falando aqui, eu não tô colocando dogmas aí que tem que ser assim ou tem que ser assado, né? Uma coisa que eu aprendi com a magia é que a gente tem que entender que as pessoas têm escolhas e as escolhas elas levam para caminhos, né? E não quer dizer que esses caminhos sejam bons ou ruins, são apenas escolhas com o que a gente quer. Não quer dizer que uma bruxa também não pode ser casada, claro que ela quer. Mas geralmente é representada assim, né? Nos livros, na própria mitologia aí da Idade Média, aí, né? Que fala muito sobre a bruxa. Seguindo adiante, a gente tem aqui aquele símbolo que estava na cabeça da sacerdotisa, que é as 3 fases da lua, né? Mas o que é isso, né? Da onde o River Waite tirou essa simbologia, né? Para colocar, para mandar desenhar nessa carta. Ele tirou da cultura egípcia, que tem aí o símbolo que significa o símbolo da deusa. Lá na carta ela tá pela metade, tá? Porque tá em forma de um chapeuzinho ali na cabeça da sacerdotisa. Mas o símbolo de Ísis ele é assim, as luas mesmos, né? Então aqui a gente tem na parte de baixo a imagem de uma estátua aqui que simboliza a deusa Ísis com asas. Na cabeça dela tem também essa representação das luas, né? Como um chapéu, de uma forma um pouco diferente do que está na carta. E aqui nessa parte, né, dá uma reparada aqui na Ísis, aqui na figura azul embaixo. A gente consegue enxergar aí, olhando bem, um caldeirão, né? Um caldeirão na cabeça dela ali. A bruxa também utiliza muito a figura do caldeirão, né? O caldeirão ele simboliza o útero feminino, ou seja, o lugar que recebe algo e transforma em outra coisa, né? Então aqui na cabeça da Isis também a gente consegue enxergar ali um caldeirãozinho, né? Aqui em cima também um caldeirão. Na religião egípcia, era considerada a mãe de todos os faraós. A Ísis era a mãe de todos os faraós. Era casada com Osíris, com quem teve um filho chamado Horus. A gente vê bastante o pessoal fazendo tatuagem do olho de Horus, né? Tem um amigo meu, esses dias eu olhei e perguntei pra ele, né? Esse olho de Horus aí. Que é aquele olho egípcio, o famoso olho egípcio, né? Porque Horus ele perdeu... Eu sou muito estudante da mitologia egípcia, já li alguma coisa, mas eu lembro que o Horus ele perdeu um olho, alguma coisa assim, foi cego, né, nos 2 olhos ou de um. Então é utilizado o símbolo de Horus, que é o olho de Horus, que é o desenho só do olho, que simboliza aqui o olho que tudo vê e tudo mais. Usado em outras
outras denominações aí, como a maçonaria, utiliza muito o olho, né? Na nota do dólar tem o olho de Horus também, que é o olho dentro da pirâmide, né? Porque os Estados Unidos ele foi criado sobre foi criado muito por acredita-se, né? Provavelmente sim, porque usa muitos símbolos maçônicos, né? E os símbolos maçônicos eles se baseiam na cultura egípcia, que acredita-se que é uma das, não a mais antiga, mas uma das mais antigas, né? Que se tem, então é utilizado bastante esse símbolo egípcio. Indo adiante, a gente também consegue olhar na carta, olha só a semelhança. Iemanjá, né? Iemanjá, o orixá, né? Da Umbanda, do Candomblé. Eu não sei, agora não sei se é só da Umbanda ou do Candomblé. Acho que é dos dois, né? Eu não sei que eu não frequentei o Candomblé, eu já participei da Umbanda, indo, né? Em rituais da Umbanda, mas eu nunca participei do Candomblé. Aí se alguém sabe me dizer. Mas é um orixá aí da Umbanda e do Candomblé a princípio, né? A Iemanjá simboliza aí a rainha das águas e é muito semelhante, né? Muito semelhante mesmo. Apesar do Rider-Waite, ele não sei se ele tinha acesso a essa cultura afro, né? Da Iemanjá, não sei se ele tinha acesso a isso. Mas ficou realmente bem parecido, né? Bem parecido mesmo. Aí a Iemanjá com essa figura da sacerdotisa. Isso aqui foi uma coisa que eu, quando olhei a carta, né, pela minha experiência indo, né, na Umbanda, eu olhei a carta, a figura que me veio não foi nem a Virgem Maria, na primeira, daqui a pouco alguém mais, apesar de eu ser católico também, mas nada impede, né, da pessoa católica frequentar outros cultos. Eu acho que é até, apesar de que, né, o católico mais ortodoxo não vai ir, né, porque acha que vai fazer um secretismo aí que daqui a pouco não é interessante, e a gente respeita, né, porque cada um segue o seu coração, né, a sua intuição. Então, a minha intuição, quando eu vi, me veio muito a imagem da Iemanjá, olhar essa carta aqui, né, muito, realmente lembra bastante. E a Iemanjá realmente, ela é a soberana das águas, né, a grande mãe aí, grande geradora. E a água, como símbolo, né, a água gera muita vida dentro da água, né. Acredita-se até na ciência que a gente só está aqui por causa da água, né. Tanto é que o cientista espacial procura tanta água em outros planetas, em Marte e outros lugares, porque a água é um símbolo da vida. A Iemanjá, ela simboliza essa vida. A Iemanjá até ela é... Aqui nessa primeira Iemanjá da imagem, a gente tem a Iemanjá mais afro, né? Que seria mais perto da original, que seria uma Iemanjá negra. E aqui a segunda, essa Iemanjá mais sincrética, né? O que seria o sincretismo? É a mistura, né, de duas religiões, que ela é uma mistura de Virgem Maria com Iemanjá, mas para desvincular, né, ela da sua matriz africana, né. Passando aí para o outro slide, a gente tem as colunas, as duas colunas que estão na carta. A gente vê uma coluna branca e uma coluna escura. Aqui, né, nesse deck que eu tenho, nas colunas não tem letras, tá? Alguns decks, eles têm duas letras aqui, nessas duas colunas, que seria o J e na segunda coluna o B. Se alguém que está vendo esse vídeo já participou da maçonaria, sabe que na maçonaria é muito utilizada essas duas colunas, que elas simbolizam as duas colunas do Templo de Salomão. Da onde saiu, né, o Templo de Salomão? O Templo de Salomão, ele é citado na Bíblia como como se eu não me engano, Deus falou com Salomão e pediu que ele fizesse, assim como Noé fez a arca, né, que ele fizesse um templo a Deus, deu as medidas lá e tal, e esse templo seria a casa de Deus, né, o tabernáculo de Deus, e lá dentro acreditava-se que estaria a Arca da Aliança, que na mitologia cristã, a Arca da Aliança, tu abria a arca, é uma arca quadrada, né,
Dentro dessa arca, o povo judeu andou com essa arca pelo deserto, carregando ela, né? E essa arca teria lá dentro um alimento infinito que vinha de Deus, né? Então, para o povo judeu não morrer no deserto, eles andavam com essa arca. E acredita-se que essa arca foi colocada dentro do Templo de Salomão, que foi construído e foi guardado lá dentro, né? Então, na maçonaria se usa essa simbologia das duas colunas. Mas na magia em geral, as colunas são usadas. Os romanos também utilizavam muito a questão da coluna, né? E o que significa essas duas colunas, né? Primeiro que a gente tem duas, significa uma dualidade, né? Duas coisas diferentes, uma polarização. E interessante que as duas colunas também podem simbolizar um mínimo para manter um teto em pé, né? Então o templo, né, vem aí a simbologia da coluna, do templo. Para construir um templo tem que ter coluna, porque a coluna sustenta o teto, e o mínimo para sustentar seria duas, mais duas colunas olhando de frente é o que se enxerga, teria que ter mais duas atrás, fazendo né, fechando aqui, não sei se vai mostrar bem na câmera. Então duas colunas, mas na verdade são quatro, que 4 é o símbolo da materialidade. Então a gente pode viajar também nessa simbologia, né, de como isso pode tá representado. A coluna B, que seria a coluna do lado esquerdo, ela tem a cor escura, porque ela simboliza um inconsciente humano. E também simboliza o solstício de inverno. O que é o solstício? É o dia que é considerado o primeiro dia de inverno. Então, a coluna da esquerda, ela é escura porque ela significa o nosso inconsciente. Por que é escura? Porque o nosso inconsciente ele não é 100%... A gente não passa o nosso dia inteiro acessando o nosso inconsciente, né? Ele está por trás, ele tá escuro, ele está escondido. A gente tem apenas lapsos que o nosso consciente puxa do nosso inconsciente e eles vêm à tona, né? Então o tarô também ele fala muito disso, de buscar no inconsciente coisas que estão guardadas, que buscando coisas no inconsciente a gente consegue entender melhor os nossos atos, né? Então o inconsciente está muito ligado, e o tarô também, ao autoconhecimento e como eu posso resgatar coisas que estão escondidas. E daí vem muito da intuição também, né? E o tarô ajuda nisso, fazendo essa reflexão da gente buscar, né, no inconsciente aquilo que está guardado e aquilo que nos aflige, ou aquilo que pode nos mudar, né? Algum trauma, ou algum comportamento, né? Algum loop que a gente tenha. E como é que a gente pode resgatar essa informação que está no nosso inconsciente, como é que a gente pode pegar ela, trazer para a luz, que já é a segunda coluna, que já é o J, né? Isso, a primeira coluna, voltando, a primeira coluna é o B, e a segunda é o J. E a coluna J, ela significa Jaquim, e eu não tinha falado ali antes, que a coluna B, ela significa Boaz. Boaz e Jaquim, eles fazem parte de uma passagem bíblica, tá, pessoal? Que eu coloquei aqui embaixo, que é 1 de Reis 7:21, que está na Bíblia, e está dizendo assim: depois levantou as colunas no pórtico do templo, que seria o templo de Salomão, né? E levantando a coluna direita, pôs-lhe o nome de Jaquim, e levantando a coluna esquerda, pôs o nome de Boaz. Isso aqui eu retirei de um versículo da Bíblia, ali que está em Reis, tá? Então Boaz e Jaquim são duas colunas que aqui para o Waite ele colocou uma de cada cor, porque ele já fez a simbologia das duas colunas, como o inconsciente, que seria a coluna escura, e o consciente, que seria a coluna clara. E Jaquim seria a coluna direita, que fica na cor branca, lá do consciente humano, solstício de verão. A coluna mais iluminada seria o verão, porque no verão tem mais incidência de sol, né? Ou seja, é mais quente e tudo mais. Simboliza também o nosso lado consciente. E o inverno, o nosso lado inconsciente, o nosso lado trevoso. Seguindo,
a gente tem a simbologia das romãs, que seria aquela frutinha vermelha ali em cima. Olha só, lá atrás tem várias, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 romãs que a gente enxerga, né? E algumas menorzinhas lá atrás, né? Ou parece que já estão... Na verdade não são nem menorzinhas, né? A gente tem algumas que parece que saiu a semente de dentro lá atrás, olha bem, ó. Tem algumas com semente dentro e outras sem semente dentro, tá só o bagaço, né? Tá só a casca. E as sementes, elas se espalharam, que são as bolinhas vermelhas, né? Então a romã, ela é um símbolo que a primeira vez que a gente ouve falar, ele é um símbolo que a gente vê na Bíblia, tá? Em Reis também, que fala assim, ó. E as 400 romãs para 2 redes, a saber, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam acima das colunas. Então a romã, ela significa a comunidade, né? São por ter várias sementes dentro, né? Então ela significa a comunidade. E dentro da romã tem várias sementes que, nessa passagem bíblica, fala assim, ó, quando os judeus chegaram à Terra Prometida, após abandonarem o Egito, aqueles que foram enviados voltaram carregando romãs e outros frutos, como amostras de fertilidade da Terra Prometida. Os judeus, eles alcançaram a Terra Prometida, voltaram com as romãs como prova que, ó pessoal, a gente foi para um lugar, esse lugar é a Terra Prometida, e tá aqui a prova que lá é muito fértil, que tem oásis, tem água, tem muita fertilidade, muita bonança, e a prova é essas romãs aqui, eu trouxe elas, olha só, são bonitinhas, é um alimento, a gente vai para lá e vai ficar bem, né? Que não deixa de ser o que eu falei no segundo vídeo do mago, né? O mago é aquele que vai e volta, ele traz, ele vê o que tem, né? Então o povo judeu foi e falou, olha só, a gente foi, a gente encontrou, a gente passou um deserto, um caminho árido, porém a gente, atravessando esse deserto, verificou que lá no outro lado tem uma esperança, tem algo do outro lado. A gente atravessou tempos horríveis, né? Muito sol, muita reflexão no nada, mas a gente atravessou isso, viu que tem um lugar bom, com frutos, voltou e está trazendo para vocês, né, essa mensagem que existe uma terra prometida, existe um lugar melhor do que esse que vocês estão aí. Então a gente tem nessa passagem bíblica, a gente também fala de pessoas que estão tendo aí um arquétipo de mago também. Na crença também se fala que, aí pela Torá, né, no caso, que a romã, ela tem 613 sementes, o mesmo número de mandamentos da Torá. Aqui a gente tem a árvore da vida, que eu tinha mostrado, acho que no segundo vídeo do mago, e no primeiro eu esqueci de colocar. Nesse aqui eu coloquei o desenho bem bonitinho pra cá, porque cada vídeo a gente vai dar uma melhorada, né? A gente também não é youtuber profissional, né? A gente vai olhando os próprios vídeos e vendo, né, os probleminhas, mas a gente vai melhorando a cada vídeo. Nesse aqui eu quis colocar a árvore da vida com desenho dos caminhos, tá? E o caminho da sacerdotisa, ele é esse caminho aqui, ó, que vai de Keter, que seria a coroa, para Tiferet, e de Tiferet para Keter, ou seja, da coroa para a beleza e da beleza para a coroa. Bem no meio aqui vai ter uma esfera, que na verdade que seria Seferá, né? O nome das esferas são Seferás. E o que acontece? Nessa esfera, que ela é uma esfera que ela não, tá vendo que ela tá pontilhada, ela seria um abismo. Então, para sair de Tiferet e entrar em Keter, teria no meio um abismo, né? Também alguns chamam de caminho da pomba. Então esse abismo também reflete que nesse caminho da sacerdotisa até Keter, até ao sagrado lá em cima, até Deus, né? Teria no meio um abismo. Então a sacerdotisa, ela tem que ter cuidado ao fazer esse caminho, porque ela poderia cair nesse abismo. Aí faz mais ainda
sentido a questão dela ser madura, dela ter conhecimento, porque ela tem que saber que no meio ali tem um abismo, que ela pode cair e se perder no caminho dela da árvore da vida, que vai de Malkuth lá embaixo, né? A esfera de número 10, e vai até lá em cima, que é Terra. Mas na verdade são vários caminhos na árvore da vida, né? Vai pra cá, vai pra lá, vai pra ali, parece um jogo de tabuleiro, né? Então são vários caminhos, não existe só um caminho até... Não existe só um caminho até Keter, até a parte sagrada. Existem vários caminhos. A gente está aqui no reino de Malkuth, que é o reino do material. Então, para a gente chegar no sagrado, para a gente chegar no divino, na iluminação, a gente tem muitos caminhos pela frente. Aqui eu coloquei algumas referências, que eu esqueci, na verdade, de colocar várias, mas uma delas é o Clube do Tarô, que é um site que eu consultei também, muito bom. Tá? Não são todos os sites que estão na internet que são bons, esse aqui eu coloquei aqui. Outras referências que eu sempre tenho também é o livro do Marcelo Deldébio, Cabala Hermética, que fala muito sobre essa parte do tarô. Só que o Marcelo Deldébio ele lançou mais 2 livros que falam não só sobre o tarô, como astrologia também, lá no site da editora Daemon. Vocês podem dar uma olhadinha. Tem lá, recomendadíssimo. Quero muito comprar o sobre tarô, que eu não tenho. Eu tenho o sobre Cabala Hermética, que também fala sobre tarô. Mas eu quero comprar esse do Marcelo, que o cara escreve muito bem, né? Ele é um grande pesquisador. Ele faz uma grande pesquisa e dá mastigadinho pra gente através de um livro desse tamanho, que já é um mastigadinho. Imagino que ele tem que pesquisar, né? Então, pessoal, seria esse o vídeo. A gente se alongou aí um pouquinho mais, mas muito obrigado a quem ficou até o fim. Pode aí dar o seu curtir, o seu compartilhar, pode mandar para um amigo o link, pode se inscrever no canal para ver os próximos vídeos. Tudo ajuda para esse conhecimento aí chegar a mais pessoas. Se esse conteúdo está te ajudando, que bom, né? É o meu intuito. Mas também eu não tenho nenhuma vaidade que isso vai ser uma coisa que eu vou ser um grande youtuber. Na verdade, como eu tô só sendo prático, né? Primeiro, eu tô gravando pra mim mesmo. Ou seja, eu daqui a muitos anos eu posso olhar como eu olho às vezes os primeiros vídeos e ver o insight que eu tive, né, sobre aquilo. E provavelmente daqui a alguns anos eu estou estudando de novo, na verdade sempre estudando, né? Então a gente vai guardando isso aí, também é um registro, é um diário mágico meu aqui, e que eu estou compartilhando com vocês, a quem possa ser útil. E seria isso, um grande abraço, eu sou o Thiago e esse é o canal Estudos do Tarô.